Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita, codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, estamos trabalhando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estudar os itens 7 e 8. Venha estudar conosco. Agradecemos imensamente, ó Deus, ó Mestre Jesus, ó mentores, ó espiritualidade amiga, ó irmãos do plano corpóreo e espiritual. Que possamos, neste momento, unir os nossos corações em nome dos ensinamentos do Mestre Jesus e buscarmos juntos o caminho da salvação, que é a caridade e o amor do próximo, junto com todos os seus ingredientes: paciência, tolerância, indulgência, empatia e tantos outros. Que assim seja, graças a Deus. Recorremos, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, preces gerais, reuniões espíritas, é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós, que assim seja. Amém. Assim, a gente começa o nosso básico do Espiritismo. O básico do Espiritismo de hoje a gente estava devendo já há muito tempo e vamos trabalhar um pouco hoje, mais para frente a gente se aprofunda um pouco mais. A gente está falando do tema sustentação, que é uma mediunidade e que é feita para normalmente seguir o verbo, sustentar uma reunião, uma ação, um tratamento, qualquer coisa que seja. A sustentação ela é muito bem-vinda e ela serve muito bem. A gente trouxe pouquíssimas lâminas só para a gente ter o primeiro contato com ela. Médiuns de sustentação. Como todos nós somos médiuns, a sustentação é a mediunidade mais fácil de você aplicar. Basta você focar a sua atenção em alguma coisa que lhe deixe focado no bem, e então
Você começa a trocar energia, você começa a ceder energia, você começa a ceder equilíbrio para o ambiente. Muito embora todos possam fazer sustentação, modernamente o termo médium de sustentação vem sendo aplicado, entre outros, ao encarnado que, participando de uma reunião mediúnica, não sinta qualquer influência significativa a presença de um espírito desencarnado. Exerce com maestria a função de manter as boas energias e o equilíbrio do lugar ou sessão. O médio de sustentação, por padrão, é todos. Todo mundo pode fazer sustentação, mas normalmente acredita-se que a mediunidade de sustentação estará ligada a pessoas que não têm tanta sensibilidade para espírito, não têm sensibilidade para acontecimentos. E isso é facilmente explicável. Se eu estou fazendo a sustentação, eu tenho que focar nas boas energias e não em quem chega, quem sai, que espírito passa, que espírito faz isso, que espírito faz aquilo, o que está acontecendo no tratamento, eu não preciso saber disso. Então, que me saia toda essa capacidade para que eu foque naquilo que realmente interessa, que é a sustentação, que é feita muitas vezes através do estudo. Então, está acontecendo lá embaixo ou lá na frente, na casa espírita, um tratamento, uma sessão, alguma coisa. O médium de sustentação, normalmente em grupo, ele se recolhe com os outros, fica numa sala fechada e normalmente eles ficam estudando. Então, eles pegam o livro dos espíritos, aí lê uma pergunta, cada um fala o que pensa da pergunta e assim vai. Isso faz com que o médium fique focado ali no estudo, fique focado no bem. Enquanto ele foca no bem, a energia é trocada, a energia é dada. Ao ser, a gente tem uma pergunta muito comum à mediunidade de sustentação. Mediunidade de sustentação é uma mediunidade fraca ou pouco importante? Ao ser a mediunidade que gera equilíbrio e possibilita a todas as outras se firmarem, a mediunidade de sustentação torna-se extremamente importante e até necessária. Então a gente tem que parar com essa ideia de que, como eu não vou aparecer lá na frente da casa espírita, eu não estou trabalhando. A gente tem que parar com essa ideia de que nós devemos alguma coisa para os homens. Nós estamos trabalhando para Jesus Cristo, depois dele, para nós mesmos. Nós até vamos fazer coisas pelos outros, mas, ao final das contas, nós estamos trabalhando para Jesus Cristo e para a nossa própria evolução. Então, se te botam numa sala fechada em que lá na frente está acontecendo uma festa, aceita. Aceita como se fosse o trabalhador da última hora. Aceita como se aquilo fosse uma missão das mais importantes, porque é. Graças à sua sustentação, a casa vai ter uma energia maravilhosa, o trabalho vai funcionar muito bem. E se você gosta de fazer sustentação, procure fazer sustentação em toda. Está estudando? Faz sustentação. O pessoal está na sessão mediúnica, faz sustentação. O pessoal foi para o passe, mas ainda não chegou a sua vez, faz sustentação. Começa a exercitar essa mediunidade de sustentação para que ela fique robusta. Você vai dar muito mais energia que aqueles outros que não oram, que não vigiam, que tudo isso. Como fazer a mediunidade de sustentação? A gente acabou de falar. Ao ser a mediunidade de sustentação que gera o equilíbrio e possibilita todas as outras se firmarem, a mulher é extremamente importante. Então, na realidade, não. A gente não refez essa... Pulei aqui sem querer. A gente não refez essa parte. Então, a pergunta continua valendo, né? Como fazer
como fazer a sustentação, a gente acabou de falar. Se isola, vai para um canto. Não dá para se isolar, volte-se para dentro de você mesmo. Você pode ficar orando em loop, pega uma, duas, três orações e vai orando, feito quem faz um terço na católica, né? Vai orando, vai orando, vai orando, você está fazendo sustentação. Está acontecendo uma confusão, começa a orar pedindo ajuda. Você vai fazer sustentação para essa ajuda que está chegando. Eu não sei porque ele está pulando sozinho para outra janela. Então, você começa a fazer essa sustentação. Na casa religiosa, no centro espírita, normalmente a sustentação é feita com um grupo de pessoas. Então, eles pegam livros para estudar, eles fazem alguma coisa na qual eles podem trabalhar a sustentação. Vamos lá, que ele está empurrando para a gente ir para outra parte, e a gente lembra que nos auxiliou até aqui o Pentateuco, o material que a gente já tem no canal e, sobretudo, materiais que tem na FEB, que tem na FEB de Minas Gerais e materiais que tem na literatura edificante. Assim, a gente trabalhou sustentação no nosso básico do espiritismo. Assim a gente chega nos nossos lembretes, e o lembrete número 1 é que o canal trabalha embasado, focado com o Evangelho de Jesus Cristo. Para entender esse Evangelho, para interpretar esse Evangelho, a gente se alinha com a doutrina espírita, a mesma codificada por Allan Kardec. Temos estudos segundas, quartas e sextas ao vivo, terça e quinta, derivação. Segunda, livro dos médiuns, terça, livro dos espíritos, sexta, Evangelho segundo o Espiritismo, terça, o básico do Espiritismo, quinta, leitura da vez. A gente procura fazer os estudos sempre às 19 horas e sempre pelo YouTube. Eventualmente, a gente replica esses estudos no Facebook, já estamos fazendo, a gente replica uma ou outra tira no Instagram. A gente ainda está na fase ali de teste, mas para 2025 a gente vai voltar com tudo, tanto no Facebook quanto no Instagram. A gente pretende voltar com tudo. Se você está esperando o nosso boa noite, a gente vai pedir sinceras desculpas. Esta semana tivemos compromisso. Pode ser que eu já tenha chegado, e aí, se eu cheguei, pode ser que eu coloque essa gravação no ar e fique monitorando o chat. Se eu chegar com toda a disposição do mundo, a gente vai separar essa gravação e vai fazer ao vivo, o que eu acho muito improvável, já que eu tenho estudo gravado, não faz sentido eu jogá-lo fora e usar um estudo que vai ser feito ali ao vivo. Eu acho que é meio incoerente, eu penso, já que tanto ao vivo quanto gravado, a gente se dedica, a gente procura dar o nosso melhor, a gente procura fazer um trabalho exemplar. Assim sendo, não faz sentido nenhum eu pensar em jogar o trabalho. Mas vamos ver o que acontece. A gente hoje tem a sequência do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Esse capítulo 12, amai os vossos inimigos, ele está dividido em 7 temas e 16 itens. A gente começou a estudá-lo em 1º de novembro e vai estudá-lo até 24 de janeiro. Lembrando que é sempre muito difícil eu pensar nessa questão de amar os meus inimigos. Mas o objetivo do capítulo é exatamente esse: trazer consciência de que isso é necessário para que eu consiga seguir um pouco mais.
Hoje, a gente vai trabalhar o item 7 e 8. Se alguém vos bater na face direita, também dele à esquerda. A gente vacilou aqui, porque era um título um pouco maior e a gente simplesmente não colocou todo o título ali. Vamos consertar para não dar problema. A gente conserta bem rápido mesmo. Eu não estou conseguindo achar aqui. Achei. A gente conserta aqui muito rapidamente para não ter problemas lá na frente. Então, tá lá. É tempo real. A gente está consertando agora. Pronto, alinhado. Agora a gente acerta só o tamanho, bota tudo em duas linhas e bem equilibrado. Então tá pronto, a gente conseguiu. Aí a gente então volta. O Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, é o capítulo 12. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. A gente vai estudar o item 7 e 8. A gente começa, então, com o item 7. São só 3 parágrafos, mas a gente dividiu em muitas lâminas. Apresentastes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhais mais 2000. Daí, aquele que vos pedir e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Isso está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo do 38 ao 42. A gente tem muita dificuldade para entender essa coisa de dar. A gente tem muita dificuldade para entender essa coisa de dar depois de, no nosso entendimento, apanhar. E fica muito difícil realmente a gente entender pela ótica simples e pura do apanhou, levou. É o que a gente ouve a vida toda. E aí, como você vai desconstruir isso? Como é que você vai mudar isso? Como é que você vai apanhar e dar outra face? E é aí que a gente precisa entender, né? Porque quando Jesus diz que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, a gente já entende que a outra face é a mudança de postura. Então, se alguém me bate numa face, eu vou mudar a postura com essa pessoa e vou deixar muito claro que eu amo o pecador, mas eu não admito o pecado. Eu não amo o pecado. Desculpa, eu não amo o pecado. E assim eu vou seguir. Se alguém quiser pleitear contra vós, contra vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, porque naquela época a túnica era extremamente importante. E
os ladrões também roubavam a túnica. Mas, nesse caso, a gente pensa que se alguém tira a minha paz mental, a minha paz espiritual, a minha paz emocional, eu preciso, então, lhe entregar o manto, lhe entregar um pouco mais, lhe entregar o que significa isso, Aderlei? Significa que eu não vou entregar a minha paz na mão do outro quando ele pleitear a minha paz. Porém, se eu me entreguei a minha paz, se eu entreguei a minha mente na mão dele, que o mais rápido possível eu mude de postura e retome isso para mim. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com eles, caminheis mais 2000, esteja disponível e à disposição para aquele que vos calunia, para aquele que vos odeia. Evita, evita a todo custo combater o mal com o mal, porque isso é uma progressão. E é uma progressão que nós já devíamos ter interiorizado. Lá atrás, você enfiava um alfinete em alguém, ele ia na tua família e acabava com a tua família toda por não sei quantas gerações. Isso era difícil de trabalhar, isso era absurdo. Então, nasceu-se a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então, se a pessoa te furou com uma agulha, naquela época você podia furá-la com a agulha também. Nada além disso. Com isso, diminuiu-se a violência. Como nós estamos numa progressão, hoje chega a hora de diminuir um pouco mais. E aí vem Jesus para esclarecer. Antes do olho por olho podia tudo, no olho por olho entra a primeira regra, que eu só vou trabalhar olho por olho, e agora eu venho trazer para vocês a ideia de que se baterem numa face dê a outra. É a evolução. É a evolução. E isso vale também para bate-boca. A pessoa começou a falar, para com essa ideia de dizer, eu até poderia ficar quieto, mas isso que falou é um absurdo. Gente, muito embora a grande maioria pense que quem cala consente, não precisa ser falado nada. Quem te conhece sabe que você não faria algo como aquele. Quem não te conhece vai ver pela tua postura. E eu adoto a postura de, para não ficar o dito pelo não dito e para não dizer que quem cala consente, eu só negativo. Você fez isso, isso, isso. Não, eu não fiz isso. E calo. Você fez. Não, eu não fiz isso. Porque você estava pensando, não, eu não estava pensando isso. Eu não vou para além da conversa, eu não dou papo. A quem falou? Como? Não, não interessa. Não interessa, isso é muito mais problema do outro que te procura do que seu. Então começa a de fato aceitar isso, começa a de fato crer que você está melhorando e, como um espírito mais evoluído, você supera essas coisas, você está longe dessas coisas. Isso sim é importante. No item 8, a gente tem os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Então, a gente tem o que lá? O que é tido como justiça por aquele cujo senso moral, o senso moral, não se acha acima do nível das paixões terrenas.
Entendeu com quem você está se metendo? Entendeu para onde você está se jogando? Você está pulando num buraco, você está pulando num abismo quando você dá a atenção a essa pessoa no sentido de gladiar com ela, no sentido de debater com ela, não vai levar a lugar algum. A pessoa ela não está ali nem para te ouvir, ela está ali para gritar com você, ela está ali para falar com você, ela está ali para te ofender. Não acolha a ofensa e ela não terá logrado sucesso. Então, o que acontece? Você não pode, de jeito nenhum, ceder a isso, né? Nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, suscetibilidade sombria. Começa a ver isso. Começa a olhar por esse lado. Não existe ponto de honra. O que existe é uma suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade. É isso que acontece. E se você já sabe disso, você vai evitar o máximo possível o homem a ser o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa. Não pode, não é legal. Aí sim, a gente segue daqui porque a gente parou aqui porque vem mais para frente. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio o Cristo e disse: retribuiu o mal com o bem. Por isso que a gente precisa interiorizar tanto que foi se passado o tempo do olho por olho, dente por dente. Já foi, já acabou. Mas, Aderlei, por que tem tanta gente aí que ainda age assim? A gente não pode esquecer que todas as vezes que há uma transição planetária, é dado a todos aqueles que quiserem a oportunidade do reencarne para seguir o planeta com essa transição planetária e não ser exilado em outro planeta. Então, a gente junta com esse saber o fato de um espírito mediano, ele reencarna entre 100 e 200 anos. Um espírito mais evoluído e um espírito muito embrutecido, eles levam em média 500 anos para reencarnar. Se levam em média 500 anos para reencarnar, quem está aqui agora? Quem chegou agora? É o pessoal da época do olho por olho, dente por dente, é o pessoal mais antigo, né? Então a gente tem que trabalhar. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia. Então, preste atenção. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende o orgulhoso que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Aderley, então, o que está dizendo aqui é que quando eu bato boca, eu estou sendo tão orgulhoso com o outro, sim. Porque às vezes eu bato boca, Aderley, para defender o meu ponto de vista. Aí a gente lembra o livro Nosso Lar, em que André Luiz, junto a outras pessoas, estão recebendo desencarnados na colônia Nosso Lar. E alguém começa a puxar, alguém insano, fora de si, começa a puxar assunto com ele e ele dá trela. E aí é avisado a ele: olha, não faça isso. Às vezes, alguns poucos segundos de conversa pode gerar séculos e séculos de perseguição. Para de ser orgulhoso, deixa
ele falar. O máximo que você fala é, não, eu não fiz isso. Não, você está equivocado. E deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar. Uma hora, ele vai acordar para o fato de que não há uma resposta. E se não há uma resposta, ele tem duas opções. Ou ele vai calar e vai sair enfurecido, ou ele vai para cima de você, o que também você se protege e deixa a coisa acontecer. Porque é óbvio, vai ter sempre a turma do deixa disso. O que não vale é você entrar nessa peleja. Você precisa evoluir. E evolução é compreender o que acontece. Evolução é estar ciente do que está acontecendo e ter controle, ter uma emoção educada, muito educada. E aí a gente vai para o último parágrafo. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo, né? Porque aí, lá na frente, lá na frente, na Bíblia, eu estou pensando em Bíblia aqui, Jesus fala, olha, se a tua mão esquerda é objeto de escândalo, corte-a. E aqui eles trocaram para o olho. Se o teu olho é um objeto de escândalo, arranque-o fora. O que está querendo dizer nisso aí não é bem isso. Vamos continuar lendo. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Então, quando eu vou lá cedo para ele, eu estou muito mais colaborando com o propósito dele do que, de fato, me defendendo. Não acredite nisso, não vá nessa briga. Se Cilês não pusesse um freio às agressões bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém obtenha o pescoço, alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Vamos um pouco mais. Dizendo que apresentemos a outra face aquele que nos haja batido numa, disse, sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que seja de molde ali abater o orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar algo. Capisco? Então, a gente precisa entender. Eu estou lucrando muito mais quando eu abaixo a cabeça diante de uma ofensa do que quando eu retribuo a ofensa. Ganhando em elevação espiritual, ganhando em elevação moral, ganhando em elevação emocional e até intelectual. Eu só ganho. Eu só ganho. Então, não rebata. Eu, por muitas vezes, eu quis fazer um discurso imenso sobre algo, e aos poucos eu fui aprendendo que, olha, é só responder pouco a pessoa. É só responder pouco. Houve uma situação em que a vontade era de falar 2 horas e eu apenas disse, estou saindo. Estou saindo. Estou saindo. Estou saindo. Mas você quem vai perder? Eu estou saindo. Mas, Aderlei, era você que dizia.
que abandonar a casa religiosa, a casa espírita, não era a melhor opção. Sim, naquela época. Quando acontece uma situação como essa, a melhor opção é eu ir embora. Eu estou indo embora. Não discuti, não falei nada e descobri depois que isso me fez um bem absurdo. Como me fez um bem absurdo muitas outras posturas muito mais pacificadoras do que agressivas. Você fica bem, você fica melhor. E eu, pelo menos, eu acho que é muito melhor eu sofrer pelo que o outro falou do que eu ter consciência que eu falei besteira e sofrer pelo que o outro falou e pelo que eu falei. Então, é muito bom eu, nessa hora, pensar que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. É, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos, desculpa, no interesse e do amor próprio. Adelei, mas, puxa vida, ó, você desculpa. É que eu penso assim, duelo é uma coisa antiga, já não existe mais. Kardec escreveu isso em 1800. Faz sentido hoje a gente falar em duelo? Faz, porque duelo não acabou. Ou você parou de ouvir, fica aí para você ver que eu estou chegando, quero ver você falar isso na minha cara. É um convite para o duelo. Desce, desce do carro para você ver o que eu faço com você. É um convite ao duelo. Não acredite nesse convite. A pessoa, em alguns momentos, está fora de si. Quando ela retomar, isso vai dar certo, vai ficar tudo bem. Ela vai entender que se exaltou e vai ficar tudo em paz. Não precisa brigar, não precisa digladiar. Ultimamente, uma moça, segundo ela, o marido batia nela, e a gente diz segundo ela porque a gente não sabe da história, a gente não está contra ela, não está contra o marido, por favor. A gente não tem essa capacidade. Mas, fato é, uma moça espera o companheiro chegar em casa e combina com a irmã, grava, porque eu vou fazê-lo perder a cabeça e me bater, para que todos vejam que ele me bateu. Mas ela provoca, ela provoca, ela provoca, ela provoca, ela provoca. Ele, impecável, não respondia nada, não falava nada. Podia ter tentado ir embora, mas resolveu ficar. Como ela não tinha resposta que ela queria, o sangue foi ficando mais quente e começa a chegar o obsessor, começa a chegar gente dizendo: e aí, sangue, vai para cima, vai para cima, vai para cima. Eles começam a botar fogo. A responsabilidade pelo ato é tua, mas eles colocam fogo. Nisso, ela tem a brilhante ideia de ir até a cozinha e pegar uma faca. Ela pega a faca, começa a ameaçá-la e aí começa a chegar perto demais. Olha, se alguém está gritando com você na sua cara, mas não tem nada que vá te prejudicar, vai te dar no máximo um soco, tá tudo bem, mas algumas pessoas, quando veem faca, quando vê arma de fogo, desesperam. E ela ameaçou enfiar a faca nele. Nisso que ela ameaçou enfiar a faca nele, ele tentou se defender, ela ficou brava, enfiou mais a faca, uma, duas, sei lá quantas vezes, mas enfiou. E ele se foi. Voltou para o plano espiritual. Assassinado pela própria esposa.
Quando ela foi levada à polícia, ela chorava em desespero, porque é óbvio, ela não queria aquele resultado, ela não queria aquele resultado. Mas ela chegou àquele resultado. Quer saber o mais complexo dessa história toda? Ela reencarnou, sabendo que ela precisava evitar essa pessoa. Já havia acontecido um assassínio em outras encarnações, mais de um assassínio por encarnação. Então, o intuito era que agora eles conseguissem viver ali um próximo ao outro, mas tocar sem aqueles conflitos do passado. Confundiram isso com o desejo da carne e começaram a interagir. Só que, como eles não se combinavam, o relacionamento foi um relacionamento extremamente conturbado. Ele volta para o plano espiritual totalmente assistido, totalmente pronto. Ele queria evitar que isso acontecesse, então volta com, com toda a assistência. Ela fica aqui por mais um bom período, tendo que refletir acerca disso, tendo que encarar prisão por causa disso e tendo toda essa dificuldade para seguir a vida com a ideia de que matou alguém. Quando voltar para o plano espiritual, a coisa vai ficar um pouco pior, porque além de descobrir que ela matou alguém nesta reencarnação, também descobrirá que houve assassínio dos dois lados em muitas outras reencarnações. Ou seja, eles ainda não conseguiram evoluir. Olha que interessante. É por isso que a gente precisa vigiar e orar, vigiar e orar, vigiar e orar. Pegou o milho, botou no óleo quente, para, não deixa virar pipoca. Desliga o fogo. Desligue o fogo. Se o milho vira pipoca, dá confusão. Então, eu preciso evitar isso. Vamos seguir um pouco mais, que é a nossa última lâmina. Daí vem que repetimos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento, acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, procura enxergar além daquela confusão, procura enxergar além daquele momento. Lembra da questão da sustentação? Faz uma sustentação para você mesmo. Antes de ir para uma cena que pode gerar confusão, se conscientize de que existe a possibilidade de dar confusão e que você precisa não atender a essa possibilidade, caso ela venha à voga. É uma questão de treinamento, é uma questão de ensino. Se você não vigia e não ora, ou seja, se você simplesmente sai, quando a coisa acontecer, pode ser que, por falta de educação emocional, você ainda entre na confusão. Mas se antes de sair de casa você se lembrar que, olha, eu não quero brigar, eu não posso brigar, eu não estou afim, hoje brinca-se muito, dizendo eu não quero perder meu réu primário, então entra nessa brincadeira e diz também, olha, eu não quero perder meu réu primário. Hoje, inclusive, eu vi uma moça que eu sigo no Instagram dizendo que gosta muito de museu, gosta muito de entretenimento, gosta muito de eventos culturais. E para cada vez que ela vai a um museu ou vai a um evento cultural, mais ela entende que ela não pode perder o réu primário dela. Quando eu ouvi isso, eu achei fantástico. É aquelas brincadeiras de nordestino que falam, mas eles trazem muitas verdades, né? Porque é isso. Se você valoriza a tua liberdade, você não vai fazer. Então, se você valoriza o teu crescimento, não se jogue para baixo. Não se jogue mesmo. Senhores, é isso. A gente conseguiu estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12.
amai os vossos inimigos. Lembrando que esse capítulo 12 ele está dividido em 7 temas, subdividido em 16 itens. A gente começou o estudo 1º de novembro de 2024 e vai até 24 de janeiro de 2025. A gente vai para as nossas preces e radiações e volta para um breve tchau. A Ti, Senhor, pedimos e agradecemos, pedimos e agradecemos, pedimos e agradecemos. Que possamos cada vez mais entender os nossos sentimentos e não ser vítima do orgulho e do egoísmo, da vaidade e da pequenez que nos cerca. Que possamos cada vez estar mais forte contra influências externas e, mais ainda, contra influências internas vindas do homem velho. Agradecemos aos mentores, agradecemos a todo o plano espiritual, a espiritualidade amiga que sempre nos auxilia tanto. Agradecemos aos irmãos do plano corpóreo e espiritual e convidamos para segunda-feira estarmos mais uma vez aqui. Que assim seja, graças a Deus. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes, a sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, controlando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos e espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, a gente agradece imensamente o carinho da presença de todos, agradece o carinho do like para aqueles que lembraram de nos dar o like, algo tão importante, agradece o boa noite daqueles que nos deixaram boa noite, e agradece o fato de você ter, por pouco ou por muito tempo, vindo estudar conosco. Que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos um final de semana com muita realização e que possamos, muito brevemente, nos reencontrarmos para um afável abraço e um afável tchau que vamos dar agora. Até segunda-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer, porque estamos a caminho.